Quero cumprimentar a todos com Shalom Kavai. Aqui quem fala é o evangelista André Santos. A paz e a esperança esteja com você. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, comentarista bíblico, comentarista judaico, comentarista do grego e do hebraico da palavra de Deus, sobre as culturas bíblicas, sobre as biografias dos personagens bíblicos. Aqui quem fala é o servo de Deus, o servo do Deus Altíssimo. Quero cumprimentar a você neste domingo, o Shalom Kavai, Kavai Shalom. A paz e a esperança e paz sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Se inscreva neste vídeo, nestes canais que eu tenho sempre feito para proporcionar conhecimento e graça gratuita sobre a palavra de Deus, para poder ajudar os companheiros de fé, amigos de fé, para fazer uma bela de uma pregação ou saber reconhecer a cada personagem dos textos bíblicos e dos livros bíblicos também. Esse é mais outro comentário de outro livro, de outro personagem, de outra biografia, de outro livro. Isso mesmo. Então vamos lá falar um pouco de outro livro da Bíblia, passo a passo, conhecimento no ponta da agulha. Glória a Deus nas alturas. O livro que a gente vai estar falando agora, para o meu canal, para você se inscrever no meu canal, é só colocar lá, Evangelista André Santos, Cronos, Kairos e Olá. Ou se não, Evangelista André Santos, especialista em cultura judaica. Ou se não, Oficial Evangelista André Santos, maçã de ouro em salva de prata. Glória a Deus. Então vamos lá para mais uma paraxá, mais uma pauta, mais uma enquete da palavra de Deus. Quero deixar já para vocês um ótimo domingo para vocês e a sua família, em nome de Yeshua Yamashiach. O livro que a gente vai estar comentando é o livro de Salmo. O livro de Salmo tem o seu significado, tem as suas origens. Então vamos falar um pouco do livro de Salmo. Primeira coisa que a gente observamos ao ponto de vista é que o livro de Salmo era chamado de Terrilim. Você sabia disso? O livro de Salmo era chamado de Terrilim. Ao segundo ponto de vista, por que Salmo? Você sabia que Salmo, dividido em 4 partes, e o livro de Salmo é a base de 4 ou 12 partes que reparte os louvores, falando de vários hinos, de vários hinários da palavra de Deus. Então, o livro de Salmo, ele é dividido em 12 bases. E eu vou falar para você o nome dessas 12 bases que divide o livro de Salmo, ou conhecido como Terrilim. Vamos lá. Primeira base é chamado de hinos e canções a Deus. Segunda fase, louvores. Terceira fase, angústia. Quarta fase, as histórias. Quinta fase, profecias. Sexta fase, confianças. Sétima fase, promessa de Deus. Oitava fase, esperança. 9 fase, instruções. 10ª fase, confissões. 11ª fase, julgamentos. 12ª, testemunho da libertação do povo hebreu, que antes, após, auxílio. Isso mesmo, isso são as 12 bases do livro de Salmo, o Salmo chamado de Terrilim. Segundo o ponto de vista do livro de Salmo, sabemos bem na verdade que é uma coletânea de cânticos e de louvores, de orações e de hinos a Deus. Você sabia disso? Ao terceiro ponto de vista do livro de Salmo, foi escrito na Palestina, aproximadamente na Babilônia, no ano 1500 ao ano 450 a.C.
Ao quarto ponto de vista do livro de Salmo, ele contém mais de 100 autores. Salmo são eles os autores. Olha só, qual foi os autores de Salmo? Moisés, Davi, Salomão, Asaf, Ina, Eta e os filhos de Coré. Esses foram algumas pessoas que escreveram a biografia do livro de Terrilim, conhecido como Salmo. Quinto ponto de vista do livro de Salmo, Davi escreveu quantos salmos? 73. Asaf escreveu quantos salmos? 12. Coré escreveu, a família de Coré escreveu quantos salmos? 10. Moisés escreveu quantos salmos? 2. Moisés escreveu 2? Sim. Salomão escreveu quantos? 2. Eta escreveu 1. Ema escreveu 2. E os outros 50% dos autores do livro de Salmo são anônimos. Os 50% são anônimos. O sexto ponto de vista do livro de Salmo, ele contém 150 textos e canções e louvores e orações, como também de versículos, 2.461 versículos. Você sabia disso? O sétimo ponto de vista do livro de Salmo. Salmo no hebraico é chamado de Terrilim. E o que significa a palavra do hebraico Terrilim? Terrilim vem do verbo e do significado exaltar em alta voz, em virtude, magnificar, em adoração. Salmo em grego, passaimo. Passaimo, que significa no grego, que é salmo em grego, passaimo, significa canção sacra. Salmo no latim, passai-me, quer dizer, bate o dedo no instrumento de corda. Bate o dedo no instrumento de corda. O oitavo ponto de vista do livro de Salmo, como é um estudo temático da história biográfica do livro de Salmo, o livro de Salmo mostra os 8 aspectos de pensar Davi. Você sabia disso? Você sabia que o livro de Salmo revela os 8 aspectos de Davi? Vamos falar de alguns aspectos? Então vamos lá. Primeiro aspecto, sou fraco, exausto. Segundo aspecto, estou doente, sara-me, Senhor. Terceiro aspecto, os meus ossos estão perturbados, treme, temer a Deus. Quarto aspecto, a minha alma está perturbada. Quinto aspecto, estou cansado do meu gemido. Sexto aspecto, chorou a noite toda. Sétimo aspecto, os meus olhos se consomem. Afundo a lágrima de Davi. O oitavo aspecto, tenho envelhecido, estado abatido. Eu tenho envelhecido e estado de abatido. Mas esses são os 8 aspectos de pensar Davi. Ao nono ponto de vista do livro de Salmo, o livro de Salmo, Deus mostra os seus 10 atos, os 10 atos de Deus no livro de Salmo. Você sabia disso? Que o livro de Salmo revela os 10 atos de Deus? Quais são esses 10 atos? Vamos lá. Primeiro ato de Deus, fez recuar os seus inimigos. Segundo ato de Deus, destruiu os inimigos. Terceiro ato de Deus, vingou e causou a causa do justo. Quarto ato de Deus, julgou justamente. Quinto ato de Deus, repreendeu as nações. Sexto ato de Deus, destruiu os ímpios. Sétimo ato de Deus,
apagou a memória deles. Oitavo ato de Deus, destruiu os destruidores. O nono ato de Deus, arrasou a cidade. 10º ato de Deus, destruiu os momentos dos ímpios. Então, o livro de Salmo revela os 10 atos de Deus. O 10º ponto de vista do livro de Salmo, você sabia que o livro de Salmo fala de 6 tipos de homens no livro de Salmo? Olha só que interessante. O livro de Salmo fala 6 tipos de homens. Vamos lá. Primeiro homem, o homem benigno. Segundo homem, o homem sincero. Terceiro homem, o homem puro. Quarto homem, o homem perverso. Quinto, o homem aflito. Sexto, o homem ativo. Então, esses são os pontos que fala, são 6 pontos de homens, 6 tipos de homens dentro do livro de Salmo. O homem benigno, o homem sincero, o homem puro, o homem perverso, o homem aflito, o homem ativo, são os 6 pontos de homens, 6 tipos de homens. O 11º ponto de vista do livro de Salmo tem 6 coisas que o Senhor foi para Davi. Olha só, você sabia que o Senhor foi para Davi 6 coisas? Vamos lá? Primeira coisa que Deus fez para a vida de Davi, resposta de oração. Segunda coisa que Deus fez para Davi, ajudador. Terceira coisa que Deus fez na vida de Davi, confiança. Quarta coisa que Deus fez na vida de Davi, força. Quinta coisa que Deus fez na vida de Davi, salvação. Sexta coisa na vida de Davi, Davi deixou Deus o dominá-lo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então este é mais um comentário da biografia de outro livro da Bíblia, que é o livro de Terrilim, o livro de Salmo. Para a glória de Deus, se inscreva, que este comentário sirva de um exemplo edificante e eficaz para a sua vida. Em graça e em conhecimento e em graça. Evangelista André Santos deixa o Shalom, Maleco Salah. Muitos me perguntam, o que será isso que está comigo aqui? Isso aqui é uma touca, e esse nome alguns estão pensando, o que significa este nome? Esse nome é um acrótico, isso mesmo, é um nome acrótico sobre a salvação do Senhor. Deixa todos com Shalom Kavai, Shalom. Fica na paz do Senhor Jesus.